Eu, primeiramente, gostaria de ressaltar que esta é a comissão processante instaurada a partir de uma denúncia formulada pelo senhor Eziel da Silva Amaral e que cabe a nós, vereador Nassete, membro, vereador Wilson, relator, e eu, vereadora Salete, presidente desta comissão, fazer os devidos encaminhamentos para apurar o caso, né? E, sendo assim, hoje nós temos para fazer o seu depoimento o senhor Eziel da Silva Amaral, o qual nós gostaríamos que fizesse a sua apresentação e que se comprometesse em falar a verdade, em que se trata de um assunto bastante sério e retificando que é de toda a sua responsabilidade, toda e qualquer resposta a todo e qualquer assunto aqui discutido nesta casa, nesta tarde. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu, Eziel Silva Amaral, cumprimento o pastor Nassete com uma boa tarde, a vereadora Salete, o Wilson, o doutor Gabriel, uma boa tarde. No ano 2009, o vereador Led me chamou na Secretaria de Obras, que eu fosse lá, que ele ia dar um serviço para mim aqui, que eu ia trabalhar aqui dentro da Câmara de Vereadores. E eu fui até lá. Cheguei lá, disse, ó, eu não sei quanto é que é teu salário, mas tu vai ganhar tanto, aí tu vem aqui pra gente conversar. Eu peguei assim, mas como? Questão de ordem. A gente gostaria da sua apresentação e posterior compromisso e responsabilidade com a verdade. Nós vamos fazer, você vai fazer essa introdução e em seguida a gente vai passar para os questionamentos, né? Só para reiniciar, né, com a sua apresentação e esse compromisso com a verdade. Obrigado. Eu, Eziel Silva Amaral, estou aqui para somente falar a verdade. Somente a verdade. Vou fazer uma introdução sobre o caso mais sucinta, que os questionamentos a posteriores cada vereador vai lhe fazer. Se você quiser fazer né, vereador? Se você quiser fazer uma introdução bem sucinta, como você estava fazendo, tudo bem. Tá ok? Não entendi. Pode, isso. Não, era assessor daqui, trabalhava aqui. Aí o vereador Led, o secretário de obras, né, em 2009, ele me chamou lá, aí ele assim, ó, você vai, a hora que chegar teu pagamento do mês, tu vem aqui. Disse, mas como? Tu vem aqui que a gente vai conversar. Daí eu recebi um cheque, que eu não tinha conta no banco, até no momento abri uma conta aqui no Banco do Brasil, né, que era na conta do Banco do Brasil. Aí foi lá na coisa, ó, tu me dá R$1.000 e fica com o resto pra ti. Disse, mas como? Qual foi o valor do cheque? Era 1.552 na época. Ele assim, mas vai melhorar. Mas como vai melhorar? Daí eu fiquei assim, né? Não sabia. Trabalhava num posto de gasolina, sempre ali, não tinha conhecimento de nada do legislativo e tal. Aí eu fiquei matando na minha cabeça, né? Daí outro mês também, e continua, né? Aí eu perguntando para um, perguntando para outro, aonde disse, não, esse dinheiro é teu. Tu dá se você quiser. Daí sim, daí eu fiquei magoado, né? Aí é onde que surgiu tudo isso. Vereador, presidente, eu gostaria de pedir a palavra. Eu quero cumprimentar o Ziel, cumprimentar o nosso secretário Wilson, nosso procurador da Câmara e também a nossa presidente, que está à frente dessa investigação, desse quadro que nós estamos a verificar. Eu gostaria que fosse muito sucinto nessas questões, dando as explicações bem embasada, entendeu? Como é que foi feita essa transação,
essa forma de ter essa conversação e o que é que foi acordado entre as partes, precisa... porque é de muita responsabilidade o que tu está fazendo, Zé. Sabia disso, né? Sabia. É de responsabilidade nossa, mas é sua também. Então, quero chamar a sua atenção por essa questão, né? Que é de grande responsabilidade tudo que você vai falar. Porque tudo está sendo gravado, não é isso, vereador? E também, daqui um pouco, também passar tudo para o papel também, porque isso aí é basicamente a abertura de um processo administrativo que será instaurado, tá certo? Certo. Então seja bastante sucinto, explica bem. Você foi convidado para trabalhar como secretário, onde é que Não, foi? como assessor parlamentar aqui na Câmara. Que na verdade eu era assessor parlamentar aqui, que o vereador, que era suplente, o Bileco, João Pedro, ele era vereador e nós éramos assessor do LED aqui na Câmara de Vereadores. Vamos começar então? Então, Eziel, você confirma as denúncias feitas através dos jornais Folha Barriga Verde e Diário Catarinense? Confirmo. Desde quando e de que forma era feito esse trespasse? Eu ia até o banco, retirava. Não. Essa pergunta eu fiz. Como? Desde quando começou esse repasse? Desde o começo do ano. Mas quando? De janeiro. Primeiro pagamento do mês de 2009. Então, mas quando é que você recebeu o primeiro pagamento? Eu não lembro, a data eu não lembro. Não lembra? Como é que era feito esse repasse? Repasse, eu ia no banco, sacava o dinheiro e levava até a sua casa. Casa do LED, né? Vereador. Pode continuar. Eziel, por que você procurou seus direitos e tornou público antes, em vez de tu procurar os teus direitos, tu tornasse a público antes? Procurasse aqui a Procuradoria da Câmara, ao presidente da Câmara. Por que tu não tomasse a tua iniciativa anterior de fazer isso aí? Porque sabe como é que é, né? Eu não tinha muito conhecimento. O que eu podia fazer? Botar público para poder... Tá. Houve concordância por ti e por a parte lá do vereador sobre esse repasse? Houve uma concordância entre vocês dois? Vocês concordaram? Ele concordou contigo? Tu concordasse com ele? Não. Ou não concordasse? Ou Não como é que teve... foi essa questão aí? Não teve concordância nenhuma. Não concordei nada. Só que no momento eu estava desempregado, né? Estava desempregado, o que eu podia fazer? Tive que ficar com aquele salário ali. Até no momento, tive que cuidar de gente doente no hospital, em casas de acompanhante, para poder suprir meu salário, né? Mas como é que chegaram ao denominador comum de que seria aquele valor? Como? Como é que chegasse à conclusão, ambos, chegaram à conclusão de que seria o valor daquele numerário que ele precisava repassar para ti o valor de R$1.000? Ele não passava para mim R$1.000. Eu passava para ele R$1.000. Exatamente o contrário. Mas como é que chegaram à conclusão? Vocês combinaram, determinaram que o valor seria aquele ali? Vai ter que me dar R$1.000 até o último meu mandato. Senão eu não vou te querer. O repasse desse dinheiro, desse pagamento, ele era em espécie, em cheque, depósito em conta? Não, eu tirava da minha conta, sacava e dava na mão dele. Ele não queria que depositasse na mão dele. Uma vez eu perguntei se podia depositar, né? Ele disse, não, vem trazer aqui para mim. Qual é o tipo de assessoria que você prestava para ele? Assessoria? Assessor parlamentar, como... Tá, mas efetivamente o que tu executava? O que tu prestava? O que tu fazias? Tudo. Levava gente no hospital quando ele precisava. Tá, mas você trabalhava diretamente, sábado, domingo, de tarde, de manhã, à noite. Você estava à disposição 24 horas do vereador? À disposição, não. Não estava à disposição, porque na semana tinha que trabalhar fora, né? À noite. Tá, mas qual é os dias especificamente que você trabalhava como assessor parlamentar? De segunda a sexta. De segunda a sexta. Sábado e domingo não? Sábado e domingo, quando ele precisava, eu ia, né? Tá.
Mas sábado e domingo. Sábado e domingo. Então você estava à disposição do vereador 24 horas. 24 horas. Era de Quando ele segunda ligava a para mim segunda. que se eu pudesse, eu ia. Ah, não. Eu nunca falei não para ele. Ele o obrigava de que forma a fazer o repasse de R$1.000? Sob ameaça? Ele dizia, você... Se eu não desse para ele os R$1.000, ele me tiraria daqui, né? Até então, eu se não. Sempre sobre Sempre, esta sempre. ameaça de demissão. É. E desde quando o repasse era de R$1.000? Desde a hora que o meu salário aumentou, né? Aumentou o salário, foi para 1.900, eu acho. Acho que daí eu dava metade para ele. Com Era desconto. metade ou era 1.000? R$1.000. Aham. R$1.000. Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta, talvez não está aqui no contexto. Você tem alguma prova que fazia esse repasse desse valor para o vereador? Uma prova? Não, provas que alguém que prove essa questão, né, vereador? Sim, tem pessoas Alguém que que já foi prove comigo, que foi você no banco fazia esse comigo, repasse. tirar o dinheiro e fomos até a casa dele. Pessoas que foi comigo, até o banco, tirei, tava com medo de ir ali, aquela época de assalto e tal. Fui ali, saquei e fui levar até na casa dele. Que te acompanhou Me até acompanhou a até a casa casa dele. dele. E essa pessoa, quem é essa pessoa? Várias vezes foi o Whindersson. Ele acompanhava essa Acompanhava. questão e via quando você entregava esse numerário? Sim. O nome dele completo. É o Whindersson Gonçalves. Muito bem. É minha vez, né? Eu que estou fazendo a pergunta ainda. Né? É a oitava, né? Quando falou com o vereador Lédio, dizendo, quando é que tu chegasse para ele e dissesse que era ilegal o que ele estava fazendo? Quando é que chegasse a essa conclusão que o que ele estava fazendo era ilegal? Eu no momento não cheguei pro vereador Led e falei que era ilegal. Porque se eu falasse isso para ele, imediatamente ele me tirava daqui. Tá. Nunca dissesse nada para ele que era ilegal, mas eu acho que tem uma matéria no jornal que diz que tu chegasse a uma conclusão que era ilegal, não é verdade? Sim, no dia que eu fui lá, na casa dele, né? E gravei ele lá. Aí é onde que eu falei pra ele, que era ilegal. Onde ele mencionou o nome de pessoas também, né? Mas não era, você não tinha feito um acordo que você repassaria esse valor para ele? Não. Não foi feito acordo. Nunca foi feito esse acordo? Não, não foi nada de acordo, nada. Eu não consegui, eu acho que não fosse muito claro. Vocês nesse período tiveram uma relação de amizade, começaram essa assessoria. Você já conhecia o Lédio antes, né? Inclusive já da igreja. Vocês tinham uma relação de amizade. Você afirmou dizendo que várias vezes tinha pessoa que acompanhou no banco para ir pegar essa preposição desses valores e de que levasse até a casa do Lédio. Por que a gravação? Se você ia no banco, você tinha uma pessoa que acompanhava, como você afirmou, dizendo de que tinha medo de ficar com essas importâncias e que alguém acompanhava você no banco. Por que se você já tinha uma pessoa que junta ao banco, você já tinha uma pessoa que ia junto e sabia, por que você fez a gravação se vocês tinham uma relação de amizade? Eu fiz a gravação no momento mesmo de medo, né? Fiquei com medo, porque se eu colocasse, fosse denunciar o vereador Lédio no jornal, a testemunha podia ser falsa, como todo mundo fala. Que é falsa, isso, que é falso. E a gravação é transparente, tá ali, ó. Tá, mas quem tá todo mundo fala que é falso? Não é todo mundo fala. Mas o que é, né? O pessoal não vai demorar muito. Isso aqui. Tá, você foi orientado por alguém para fazer essa gravação? Eu tava aqui, daí eu saí com como é que é o nome dele? O Carlos. Aí fui até minha casa, minha rua tava pra tirar foto lá. E eu falei pra ele, né? Sobre que eu não sabia mais o que fazer, que eu tava devendo pra todo mundo aí.
Aí ele disse, não, então vou te dar um gravador, aí tu faz alguma coisa, porque ficar nesse papel aí, dando pra ele tudo, todo mês, era 10º, férias, tudo. Eu tenho uma mãe de 70 anos, 75 anos. Eu não quero saber, eu quero saber que você responda para mim especificamente o que eu estou lhe perguntando. Então você teve alguém que orientou você a planejar para que realmente o Lédio caísse na afirmação e tivesse uma prova. É isso que você quer? É isso? Isso. Através do jornalista Carlos, de qual é o jornal? Folha. Folha de quê? Barriga Verde. Obrigado. Só para dar um complemento, o Carlos, ele tinha essa gravação desde quando? Que ele tinha essa gravação em mãos? Já? Desde 2010, eu acho. Desde 2010. Ele ficou bastante tempo com essa gravação. Outras pessoas? Não, outras pessoas não tinham. Outras pessoas tiveram contato com essa gravação? Não. Por que exatamente ficou retido com ele esta gravação? Porque ele estava investigando, né? O jornalista Carlos estava investigando. Estava investigando. Uhum. E ele chegou ao final da sua investigação quando... Sim, ele chegou. Chegou ao final da sua... Ele fez uma investigação. Sim. E chegou ao final. Chegou a comentar com você toda essa questão. Sim. Que havia... Mas ele investigou de que forma? Ah, eu não sei, né? Que forma? Entrevistando o cara vereador, não sei. Mas além de investigar, ele conversou com mais alguma pessoa com relação a esta gravação sua? Não. Chegou a falar para alguém? Que eu saiba, não. Ele não falou para ninguém Não. sobre essa gravação, que tinha essa gravação? Eu volto a fazer outra vez a pergunta. Você tem outra prova, além da pessoa que você já tenha mencionado, que pôde presenciar esse repasse desses valores? Não é isso? Pode falar no microfone. Outras provas? Não, você tem outra pessoa ou alguém que Eu- pôde participar as disso aí, pessoas que que- viu, as pessoas- possa provar? Que viu, como assim? Que viu eu repassar pro vereador? Isso. Tem um cunhado dele. Qual das vezes, o ex-cunhado dele agora, não sei. Que... Mas ele vai servir como testemunha sua, se for o caso de arrolar ele, para vir provar dentro dessa comissão? Com certeza. Muito bem. Pergunta que eu faço é a seguinte. Vou fazer duas perguntas aqui. Por que você foi exonerado? Por que eu fui exonerado? Porque você foi exonerado do cargo que você ocupava. O vereador, quando saiu a matéria, no mesmo dia ele veio aqui pedir minha exoneração. Tá. O motivo foi esse. Foi O isso. motivo da exoneração, qual foi o motivo da exoneração? É que saiu Ele no jornal. alegou que você estava sendo exonerado, por quê? Ele não falou comigo. Não O falou. porquê, nada. Não. Só Não, cheguei não aqui. disse nada. Não Só chamou disse para que você conversar. estava sendo exonerado do cargo Não, quem falou foi o contador. ao contador. Isso. Não foi nem o vereador Lédio. Não. Mas quem foi que lhe chamou para vir aqui dizendo que você ia ser exonerado? Como assim? Quem foi que lhe participou que você estava sendo exonerado do cargo? Quem foi que avisou para ti? Ninguém avisou. Eu cheguei aqui e eu vi que não aconteceu não. Amanhã o dia tá na conta, tá exonerado. Contador da Contador Câmara, da Câmara. Contador da Câmara que... Sim. o Eduardo. Eduardo. O ato praticado pelo vereador fere o princípio da moralidade. Mas o repasse não foi em momento algum combinado. Não. Nenhum momento. Nenhum momento, quando você estava precisando, chegou o vereador, viu, né? Uhum. Contribui. Em nenhum momento Nenhum foi momento. feito um acordo entre você e o vereador citado. Isso. Simplesmente foi ditado que você ganharia um cargo, mas que o cargo, na realidade, você teria que abdicar de metade, 50% do seu salário. Mais ou menos isso. Isso. Zé? Você afirmou hoje, também afirmou no jornal, que você não... de que
passava R$ 1.000 para ele e ficava com 700. É isso? Isso. Todo o período. Todo período. Tá, ele pergunta a coisa. Você tinha algum tipo de empréstimo na Caixa Econômica Federal? Que é descontado em folha? Sim. Tinha? Tinha. E quanto é que era o valor? 500. Você tinha mais algum empréstimo? Não? Não. Nem financiamento de automóvel, nada? Tem um automóvel, quem paga é ele. Não. Eu quero que você responda para mim. Ele não faz parte das minhas perguntas. Sim. Eu quero que você olhe para mim e responda para mim. Quanto é que é o valor da prestação do seu carro? A valor é R$ 600. R$ 600. Quando é que começou esse empréstimo na Caixa Econômica Federal? Acho que foi em julho de 2010. Julho de 2010. Mais ou menos. Ou junho, não sei. A data certa. E você recebia 1.000 e passava 700 para ele, né? Passava 1.000, ficava com 700, passava 1.000 para ele em todo o período. Era só isso que eu tinha a perguntar para ele. Ziel, quem que você conversou que te orientou de que você descobriu que estava sendo enganado? Quem foi que a pessoa que te orientou? Você está sendo enganado. Você está fazendo esse repasso, você está sendo enganado. Quem foi que te orientou? As pessoas que eu cuido, né? Foi várias pessoas que eu conheci também. Que eu trabalho à noite, toda noite, cuidava de gente doente. Eu era acompanhante, hospitalar, em casa. E eu, assim, mas como tu é assessor parlamentar e você não ganha tanto, um salário bom? Disse, não, eu repasso tanto para as pessoas, para o vereador tal. Ele disse, não, você está errado, está totalmente errado, isso é irregular. Mas como é o nome dessa pessoa? Tens lembrança, não? Uma é a dona Evani, que está aqui, que é o cuidei do esposo dela, e as outras pessoas também. Tu comentava sobre essa questão de que o valor que você recebia teria que fazer o repasse, aí as pessoas te recomendavam, diziam para ti que era ilegal, que era imoral, e você não dizia que era feita uma combinação, que você tinha combinado com essas pessoas? Não, senão eu era obrigado a fazer aquilo, porque cuidar da pessoa doente hoje tá boa, amanhã não sabe como é que tá. Eziel, em algum momento dessa sua estada como assessor parlamentar, você era assessor parlamentar de outros vereadores. É claro isso para você? Não. Houve momentos em que o vereador Lédio não fazia parte desta casa. Ele não era vereador. Sim. E o vereador titular, os vereadores titulares, nunca indagaram a você como assessor parlamentar, qualquer situação que seja, você estava aqui, era um assessor parlamentar de um vereador e você não prestava contas, vamos supor, do seu serviço. Esses vereadores que substituíram o vereador Lédio jamais lhe cobraram qualquer posicionamento? Não entendi bem. O vereador Lédio, em determinados momentos, saiu dessa casa por outras funções. Sim. Logo, ele deixa de ter os seus assessores parlamentares. Eu saio da Câmara, o assessor não é mais meu. Uhum. E ainda assim, os vereadores que você assessorou jamais pediram qualquer informação a respeito do seu trabalho nessa casa? Não, nenhum. Você sabe quais são os vereadores que você assessorou? Eu assessorei o vereador Bileco e o vereador Douglas Borba. Obrigado. O doutor quer fazer alguma? Porque eu não
senhor presidente, a princípio, nós da comissão, né, que obviamente qualquer pedido com relação à estada aqui ou a cópias, ele terá que vir à comissão processante. Logo, a comissão indagará o nosso procurador, que está também encaminhando, né, da real situação e o que se pode, até onde se pode. O que a gente quer, na realidade, é que essa comissão processante efetue um trabalho, né, digno, decente, da melhor forma possível. Obviamente, né, nós teremos que nos ater às leis que preconizam todo o funcionamento dessa comissão. E eu só tenho... Não, daí o nosso procurador vai também nos tomar a posição e vai também nos fazer os encaminhamentos. Nós já tínhamos conversado sobre isso, né? Sobre a questão do sigilo, em especial nesse início, né? Até que se tenha concluído os depoimentos, né? Em especial enquanto se tem concluído os depoimentos. Então esse depoimento não vai ser nem para o ar, nem vai ficar disponibilizado, e qualquer pedido de acesso de vista ao processo depende de um requerimento encaminhado à presidência para despacho. Isso a gente já tinha combinado na semana seguinte. É exatamente isso, né? Depende de uma decisão ou de um deferimento do pedido por parte da presidência da comissão. Agora, com relação às perguntas, né, para o Isiel, nós já tivemos acesso aos teus registros, né, até porque são documentos administrativos da própria casa, e aqui temos um ato que foi da tua nomeação, que foi feito em 2 de janeiro de 2009. Essa foi o ato de nomeação. E queria perguntar para ti se foi efetivamente esse período que você começou a trabalhar na Câmara de Vereadores. Foi. Em janeiro de 2009. Isso. Antes você trabalhava onde? Eu trabalhava no posto de gasolina. Posto de combustível. Isso. Então, do posto de combustível, você foi convidado para trabalhar como assessor. O convite foi feito por quem? Pelo vereador LED. O vereador LED que ele convidou. Isso. Daí você... Ele convidou, mas não sabia onde, né, que ia trabalhar. Qual setor? Não sabia onde ia trabalhar. Isso. Ele convidou, então... Como que foi o convite? Só, tu sai daqui e vem trabalhar comigo. Que eu tava trabalhando para ele como cabo eleitoral. Você trabalhou como cabo eleitoral para ele? Sim. Aí ele disse, tu vai sair e vem trabalhar comigo aqui. E a indicação foi para trabalhar na Câmara de Vereadores? Não, foi para trabalhar na Câmara de Vereadores. Eu não sabia onde ia, se era a Câmara de Vereadores ou outro lugar. Aí ele chegou lá e falou assim, tu vai trabalhar na Câmara de Vereadores, pega os teus documentos, leva lá e tu vai trabalhar lá. Você, para sair de um posto de combustível e trabalhar num outro local, a proposta foi mais interessante em algum aspecto? Algum aspecto, porque eu não trabalhava no final de semana. Não trabalhava fim de semana. Não. Em relação à remuneração, qual foi a proposta que você recebeu? Como? Qual foi a proposta que você recebeu com relação à remuneração? Apesar de não trabalhar fim de semana, você recebeu uma proposta para trabalhar. Já não. Sabendo quanto queria receber? Não, ele não falou nada. Sabia? Não. Independente se fosse receber menos do que no posto de combustível, você viria de qualquer forma. Não, daí eu saí do posto de combustível, eu trabalhava no posto Ampeçan. Saí do posto Ampeçan, trabalhei 6 meses no posto Silvestre como gerente. Trabalhei lá ao lado do Big, que agora não é mais deles, né? Aí lá onde que o LED pediu pra mim que eu podia trabalhar lá, aqui com ele e tal, que era... Como não tinha tempo de trabalhar, né? Como cabo eleitoral dele. Aí ele disse, tu vem que eu te garanto teu serviço. Teu emprego eu te garanto. Mas não falou quanto eu iria ganhar. E como é que foi o seu primeiro pagamento? 1.552. Foi aquele que você falou em cheque? Em cheque. Isso, não, e você recebeu e teve que partilhar, foi isso? Isso. Puder explicar um pouquinho como é que foi? Até porque teve, provavelmente alguém me pediu ou perguntou sobre o pagamento. Como? Você recebeu o cheque que você fez? Eu recebi o cheque e levei lá para ele.
o cheque era nominal a mim, e ele disse, tu vai lá e troca e traz R$1.000 para mim. E a partir dali você teve que fazer isso sempre? E sempre. Você não tem alguma dívida com ele, não? Não, nenhuma dívida. Não tem dívida nenhuma com ele? Não. Sim, fica à vontade. Eziel, houve uma determinada época em que você fez alguma prestação ou alguns serviços que você não dispunha dos recursos financeiros para quitar esta dívida e posteriormente o vereador quitou essa dívida para você? Não. Em nenhum momento? Nenhum momento. Tipo de dívida? Não, nenhum tipo de dívida. Era justamente também com relação aos compromissos financeiros. No seu Olerite também aparece alguns compromissos financeiros que são descontados diretamente em folha. Sim. Você tem algumas obrigações que essas obrigações você vem saldando. Tem recurso próprio para saldar essas obrigações? Como? Você tem recurso próprio para saldar essas obrigações? Sim, eu trabalho, né? Trabalho durante a noite. Além da Câmara de Vereadores, você também trabalha no trabalho à noite, cuidando de gente doente. Você falou um pouquinho antes que uma prestação ela vem sendo adimplida por um colega, por alguém? Sim. É isso? Sim. Falou. Ele paga, o carro é ele que paga. Ele quem? O Whindersson. O Whindersson. Isso. A mesma pessoa que você citou antes. Hã? A mesma pessoa que você citou antes. A mesma pessoa. Qual é a relação que você tem com o Whindersson? Eu e o Whindersson, a gente mora junto. Vocês moram juntos? Sim. Então vocês têm uma relação de amizade íntima? Sim. É isso? É isso que eu queria saber. Estou satisfeito. Satisfeito, vereador Nassete? Satisfeito? Satisfeito, sim. Satisfeito, vereador Wilson? Eziel, teve momento que não ficou bem claro. Você teve um momento que falou dizendo que trabalhava cuidando de pessoas final de semana doente, ou estava à disposição 24 horas, não ficou bem claro, porque com a pergunta do nosso procurador, você disse que tinha renda para complementar a sua renda. A sua renda, ela nunca passou, do período todo que você trabalhou ou assessorou, ela nunca passou da sua renda líquida de R$ 1.700. Pela sua afirmação, você falou que sempre deu desde o primeiro mês 1.000 e ficava com 700. Também perguntei se você tinha algum financiamento numa Caixa Econômica, você falou que era em agosto, setembro de 2010. Isso, né? Não sei a data certa. Mas você falou que era em 2010. Eu sei que já paguei 18 prestações já. Mas foi em 2010, você disse que era 2010, tá? A minha pergunta é o seguinte, se você já tinha um compromisso, você já vinha recebendo líquido lá do primeiro mês, R$1.000, R$1.100, como que você compartilhava o vereador e que você já tinha comprometido praticamente todo o seu salário? Você tinha R$556 de um financiamento que se começou lá em meados de agosto de 2010, conforme você afirmou, e também tinha mais um empréstimo, tinha um financiamento de carro de 600, tá? Daria 1.100, você receberia líquido no primeiro mês. Você disse que já que era 1.700, você recebia 1.500, depois passou para R$1.700 líquido. A minha pergunta que ficou meio em dúvida é a sua carga horária, porque eu perguntei se você estava à disposição do vereador 24 horas, você disse que hora que sim, depois sim. Se ele precisava, você está à disposição. Mas como se você está à disposição se você cuidava de pessoas à noite? Não ficou bem claro, não tem divergência nessa carga tua horária? Quando ele ligava para mim, eu falava com a pessoa, né? A pessoa cuidava e eles compreendiam. E eu vinha fazer o serviço do vereador. Estou satisfeito, vereador. Mas, para mim não ficou muito esclarecido. Foi quando o vereador te convidou
quando você trabalhava, não acho que numa pensão, no outro posto lá próximo ao Big, né? E ele fez o convite, você não questionou quanto que você iria ganhar, isso aí ficou em dúvida. Não, não continuei. E simplesmente você aceitou, ele vinha lá, venha trabalhar comigo. Sim. Então você aceitou Aceitei para que trabalhar. ele determinasse que iria te pagar. Não, porque não é ele me pagar. Tá. Ele não falou isso, eu vou dar tanto, assim. Ele não falou. Ele só, quando eu estava desempregado, no momento. Mas como que ele fez o convite para ti e tu ia deixar uma coisa certa, que já estava desempregado, para vir uma coisa que saber quanto que eu vou ganhar? Poderia ser R$50 ou R$100, mesmo que fosse uma coisa... No momento eu fui ingênuo, né? Eu sou uma pessoa ingênua mesmo. Não tenho conhecimento muito. Mas tu aceitasse o convite, é uma coisa que me deixou em dúvida, presidente, é de que ele trabalhava num posto que era uma coisa garantida. Geralmente quando vai sair de algum emprego, eu já trabalhei em empresa para receber convite para outra empresa, mas quanto é que eu vou ganhar? Sim. Eu nunca que eu iria me aventurar, sabendo que eu tenho meus compromissos, conforme você tem falado aqui dos seus compromissos, e eu sei que você é um cumpridor de compromisso, né? E você recebe um convite, não sabendo quanto, né, é acordado que você vou ganhar, e não ficou combinado nada, e daqui a um pouco também surgiu o problema de ter o repasse do R$1.000. Isso aí deixou uma dúvida muito grande na minha cabeça. Foi assim, pastor. Eu estava trabalhando no posto, e lá eu trabalhava das 5 da manhã, eu abria o posto e fechava o posto, até as 11 da noite. Aí ficou muito cansativo. Aí onde o vereador não tinha como trabalhar para ele. Ele disse, não, eu vou te conseguir para trabalhar de segunda a sexta. E foi isso. Tá, mas e valores? Você era uma pessoa que tinha compromisso, já naquela época tinha compromisso. Sim, eu tinha Como é que você ia se aventurar, né, de deixar uma coisa certa, que já está garantido, para receber o convite? É a mesma coisa, porque eu estou te convidando, Eziel, eu quero que tu vai trabalhar comigo. Mas tu vai chegar para mim e vai dizer, não, muito bem, eu posso prestar o meu serviço, mas quanto é que eu vou ganhar? Todo mundo faz isso. Não perguntei quanto eu ia ganhar. Presidente, queria fazer mais uma indagação. Você disse inicialmente que trabalhava no posto da pensão, depois foi trabalhar no posto Silvestre como gerente. E acabou de afirmar, dizer que estava desempregado e foi convidado. Você estava desempregado ou estava trabalhando? Eu estava trabalhando no posto Silvestre. Você disse que estava trabalhando no posto da pensão, saiu do posto da pensão e foi trabalhar de gerente no posto perto do Big, né? Sim. Que é o posto Silvestre. Isso? Sim, isso. Mas você acabou de afirmar que estava desempregado? Não acabei de afirmar. Não, antes da pergunta, você dizendo, não, porque eu estava desempregado. Não falei assim que eu tinha medo de ficar desempregado. Ah, tá. É só isso para deixar claro. Se eu falasse alguma coisa pro vereador, eu tinha medo dele de onde é que ia trabalhar? Eu ia ficar desempregado. Em nenhum momento você, durante um ano, o vereador Lédio não esteve nessa casa. Sim. E você assessorou o vereador Lédio nessa época? Eu trabalhei aqui pro vereador Bileco e repassava o meu dinheiro pro Lédio. Você nunca entendeu que naquele momento você era assessor do vereador João Pedro? Eu sabia que era assessor do vereador Lédio. Tá. Repasse, mesmo naquela época trabalhava por... Mesmo naquela época. Você fazia o repasse para o vereador? Sim. Lédio. Muito bem. Eziel, você é sabedor de que nós temos um prazo aí de 90 dias, né, para investigar, enfim, chegaram ao final dessas investigações e ao relatório final da comissão processante. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a sua vinda aqui, em primeiro momento, já para prestar o depoimento para nós. Gostaríamos de registrar para você que posteriormente nós poderemos vir a convocá-lo novamente, né, e que, conforme orientações da nossa Procuradoria, a princípio, né, no início, no mínimo, a gente vai manter
essas informações com a comissão processante. A gente já teve em outras oportunidades problemas com a mídia, que levou a informação antes do término antes da conclusão de um processo, processo de investigação, não foi bacana, e nós temos a nossa assessoria jurídica, que nos deixa bastante claro, né, que nós podemos continuar as nossas investigações até chegar a um relatório final e assim tornar público. Então nós gostaríamos somente de continuarmos né, vamos continuar com essa investigação. Gostaríamos de pedir para você, se você tem alguém que queira que dê um depoimento sobre a situação para nós, né? Essa pessoa também viria de forma espontânea, obviamente, mas que também poderia participar desse processo, tornando ainda mais legítimo, né, essa investigação. Se você tiver quiser indicar, né, sinta-se à vontade, somente gostaríamos que você repassasse o nome e possivelmente o endereço desta pessoa. Sim. Pode passar o nome e o possível endereço contato, e nome completo. Telefone. Agora? Você pode escrito, passar, né, para nós até o final desta semana. Tá? Sim, ok? posso. E gostaríamos de, né, contar com a sua colaboração. Obrigado. Né, agradecer de imediato, na certeza de que o presidente quer dar uma palavrinha, presidente. Presidente, desculpa, talvez esteja fora de tudo que está sendo tratado. Eziel, quem é que está por trás dessa delatação? O que tu ganha com isso de estar fazendo essa delatação? Tem algum... Se tu quiser responder, não és obrigado a responder essa pergunta, né? Mas posso responder? Ou tu estás querendo a busca de um perdido? Qual é o interesse dessa questão? Não tem nada perdido, não tem nada a esconder, não tem ninguém por trás, tá? Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Eu só quero que a justiça seja feita. Mas qual é o sentido da justiça seja feita? Que seja reparado esses valores? Seja reparado esses valores, né? Porque eu acho assim, errado. Né? Muito bem, era só isso, vereador. Obrigado. Então, mais uma vez agradecendo, né? E também nos colocando à disposição, né? Já de imediato, se você puder passar esse nome, esse contato dessa pessoa que você gostaria que viesse prestar algum depoimento para nós. E estamos à sua disposição das suas informações para o bem dessa comissão processante. Muito obrigado, Zé.